Boa tarde a todos. Boa tarde, senhores vereadores, aqueles que acompanham-nos pelo site da Câmara. Agradeço por estarem acompanhando o nosso trabalho e reforço o convite para continuarem. Continuo, peço aos senhores vereadores que assinem o livro de presença que será levado na mesa pelo servidor da Câmara. Peço aos senhores vereadores que registrem a presença no sistema eletrônico. Havendo número legal, declaro aberta a segunda sessão ordinária do segundo exercício da 18ª legislatura sobre a proteção de Deus em nome da pátria. Só vou esclarecer que essa sessão está sendo realizada nesta quinta-feira devido ao fato de ontem ter sido quarta-feira de cinza e com a base no regimento interno, quando isso acontecer, a sessão fica marcada para o dia seguinte. Dando início ao trabalho, peço que seja lida a ata da primeira sessão ordinária desse exercício. Peço a dispensa da leitura, senhor presidente. Coloco o pedido do vereador em votação simbólica, porém, como estamos usando o sistema eletrônico de votação, para votação peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. Fica, portanto, dispensada a leitura da ata, já com cópias afixadas na portaria e colocada no site da Câmara. Coloco a ata anterior em votação pelo sistema eletrônico de votação. Portanto, peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. Portanto, fica aprovada a ata da primeira sessão ordinária deste exercício por todos os vereadores. Peço que seja lido o expediente recebido do senhor prefeito, precisamente ofícios e projetos. Ofício número 41/2026, Gabinete. Senhor presidente, ilustres vereadores, sirvo do presente com amparo no artigo 45 da Lei Orgânica Municipal para encaminhar o projeto de lei número 003/2026, conforme justificativa e estudo de impacto financeiro e orçamentário em anexo. No ensejo, meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Igaratá, 11 de fevereiro de 2026. Prefeito Gabriel. Projeto de lei
número 3, de 2 de fevereiro de 2026, dispõe sobre a revisão anual nos vencimentos dos servidores do Poder Executivo e Legislativo Municipal de Igaratá e da outras providências. Gabriel Gomes Priante, prefeito municipal de Igaratá, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, fica concedida a revisão geral anual nos termos do artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal, no artigo 109 da Lei Orgânica Municipal, aos vencimentos dos servidores municipais do Executivo e Legislativo de Igaratá, bem como proventos e pensões pagos por ambos os poderes, e aqueles de natureza diversa e de caráter vitalício. O reajuste de que trata o caput incidirá a partir de 1º de janeiro de 2026, aplicando seu percentual de 5,5%, oriundo da correção do Índice de Preços ao Consumidor, amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, acumulado nos últimos 12 meses, com apuração no mês de dezembro de 2025. Os valores constantes na tabela única do anexo 3º da Lei Municipal número 785, de 6 de abril de 1993, do nível anexo 4º do anexo 5º, ambos da Lei Municipal número 1382, de 22 de fevereiro de 2008, passam a vigorar conforme o anexo 1, 2 e 3 desta lei. Artigo 3º, termos do artigo 198 do parágrafo 9 da Constituição Federal, com o Decreto Federal número 11.864, de 27 de dezembro de 2023. O piso salarial do agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias para exercício de 2026 deve ser fixado em R$ 3.242. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, constantes no vigente orçamento, suplementadas se necessário. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos pecuniários a partir de 1º de janeiro de 2026. Artigo 5º, revogam-se as disposições em contrário. Gabriel Gomes Priante, prefeito municipal. Justificativa. A Constituição Federal do Brasil de 1988 dispõe em seu artigo 37º, inciso 10º, que o artigo 37, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte: a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que se trata o artigo 4º somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observadas a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Redação da data pela Emenda Constitucional número 19 de 1988. Artigo 109, revisão geral de remuneração dos servidores públicos, sempre na data de base de 1º de janeiro de cada ano, de tal modo, e diante das informações coletadas pela zelosa Secretaria de Administração e Finanças, remete-se à presente propositura, possibilitando a recomposição salarial dos servidores dos poderes executivo e legislativo de Igaratá, estancando assim os severos efeitos de inflação acumulados nos últimos 12 meses. Em derradeiro atenção às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, encaminha-se a estimativa de impacto orçamentário e financeiro devidamente apreciado pelo setor financeiro, desde com a necessária compreensão dos senhores vereadores, aguardo a aprovação do presente projeto de lei, a unanimidade, ao tempo em que, ante a relevância da matéria, requer a Vossa Excelência a deliberação em regime de urgência. Estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Atendimento ao artigo 16, inciso 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em cumprimento ao artigo 16, incisos 1 e 2 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, declaramos que o pretendido reajuste dispõe de suficiente dotação de firme e consistente expectativa de suporte de caixa de compatibilidade, com o plano plurianual Lei número 2069 de 2021, com Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei número
2232/2024 e com a Lei Orçamentária Anual, Lei de 2285/2024. Impacto financeiro. Valor de despesa R$ 39.649,799,31. Previsão orçamentária do primeiro exercício, R$ 37.581.800,29. Posso pular aqui? Quadro de referência, referência 1, R$ 1.697, 2.807, 3.961 reais, quarto, 2.050, quinto, 2.146, sexto, 2.470, sétimo, 2.594, referência oitava, 2.830, referência nona, 2.950, décima, 3.148, décima primeira, 3.784, décima segunda, 4.238, 13ª, 4.722, referência 14ª, R$ 5.271, e referência 15ª, R$ 5.650, e referência 16ª, R$ 8.236. Justificativo do projeto. Temos a satisfação de encaminhar para apreciação desta Casa de Leis o projeto de lei número 4/2026, acima especificado, na expectativa que os nobres edis possam, o mais brevemente possível, deliberar sobre o mesmo. O presente projeto de lei tem por finalidade a criação de dotação orçamentária específica para o pagamento das despesas decorrentes de emenda parlamentar federal. Município de Igaratá, 11 de fevereiro de 2026. Prefeito Gabriel Gomes Priante. Ofício 042/2026. Senhor presidente, sirvo-me do presente para encaminhar Vossa Excelência o projeto de lei 04/2026 para que o mesmo seja aprovado e deliberado nas formas do artigo 45, incisos 1º e 2º da Lei Orgânica do município de Igaratá, para que o mesmo seja apreciado o mais brevemente possível. Aproveito a oportunidade de renovar protestos de estimas e consideração. Gabriel Gomes Priante de Jesus, prefeito municipal. Projeto de lei 04, de 11/2/26, dispôs sobre a abertura de crédito adicional suplementar especial no valor de R$ 200 mil. Gabriel Gomes Priante Jesus, prefeito municipal do município de Igaratá, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que a lei lhe confere, faz saber que a Câmara Municipal de Igaratá aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, o Poder Executivo autoriza abrir um crédito adicional suplementar especial no valor de R$ 200 mil, autorizado pela Lei 2.341, de 11/12/25, destinado ao atendimento de despesas de custeio, observando-se as classificações institucionais, econômica e funcional programática a seguir especificadas. Artigo 2º. O crédito adicional que se trata no artigo 1º será coberto com os recursos provenientes do excesso de arrecadação no valor de R$ 200 mil e também das dotações do orçamento municipal vigente. Artigo 3º. Fica alterado o programa 0801 dos anexos 2º e 3º do PPA e 5º e 6º da LDO. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Gabriel Gomes Priante Jesus. Justificativa do projeto. Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente e dá outras providências. Senhor presidente, Gilmar Aparecido Barbosa. Temos a satisfação de encaminhar para apreciação desta Casa de Lei o projeto de lei 04/2026, acima especificado, na expectativa de que os nobres edis
possam mais brevemente possível deliberar sobre o mesmo. O presente projeto de lei tem por finalidade a criação de dotação orçamentária específica para o pagamento das despesas decorrentes de emenda parlamentar federal. Município de Igaratá, 11 de fevereiro de 2026, Gabriel Gomes Priante Jesus, prefeito municipal. Quanto aos ofícios, já foram colocados à disposição dos vereadores por meio de cópias na secretaria. Quanto aos projetos do Executivo, eles já contam com os pareceres jurídicos já colocados no site da Câmara, no expediente constante dos nossos tablets, à disposição por cópias, caso queiram. Peço que seja lido os ofícios dos vereadores. Ofício 38/26, autoria Joelton, Albert e Richard. Solicita ao prefeito a interdição imediata da quadra poliesportiva da Escola Petronilha. Ofício 039/2026, de autoria do vereador Albert. Solicita a Rota das Bandeiras que seja feita a roçagem do retorno do quilômetro 29 da rodovia Dom Pedro I até a ponte José do Guincho. Ofício 040/26, de autoria do vereador Albert. Solicita a vigilância sanitária a fiscalização no escadão situado em frente ao supermercado Racegal, no intuito de verificar um vazamento constante de esgoto doméstico a céu aberto que escorre pela referida escadaria. Ofício 041/26, de autoria dos vereadores Giliard e Moacir. Venho pelo presente solicitar ao Executivo que determine em conjunto com a Secretaria competente e reavalie a situação dos servidores da Secretaria que atuaram no serviço de limpeza pública durante o último recesso municipal. Ofício 042/26, de autoria dos vereadores Giliard e Andréia. Com os cumprimentos iniciais, vimos, pelo presente, reiterar ao Executivo o pedido formalizado anteriormente em 7 de janeiro de 25, referente à realização dos estudos de viabilidade para a implantação do projeto Casa da Mulher em nossa cidade. Ofício 043/26, de autoria dos vereadores Giliard, Andréia, Coppola, Gilmar, Moacir e Silvio. Vemos, por meio deste, solicitar ao SAMU esclarecimentos urgentes acerca de um fato ocorrido na madrugada de 8 de fevereiro de 26, entre 4 e 5 da manhã, na base do SAMU deste município. Ofício 044/26, de autoria dos vereadores Giliard, Andréia, Coppola, Gilmar, Moacir e Silvio. A empresa Costa Vale, vimos pelo presente solicitar esclarecimentos e providências imediatas acerca de irregularidades identificadas na prestação do serviço de transporte escolar sobre responsabilidade desta empresa. Ofício 045/26, de autorias dos vereadores Giliard, Andréia, Coppola, Gilmar, Moacir e Silvio. Com os cumprimentos iniciais, vimos pelo presente solicitar à Secretaria de Obras atenção especial para a urgência na manutenção das estradas rurais do nosso município. Ofício 46/26, de autoria do vereador Joelton. Solicita a deputada Márcia Lia a intercessão de Vossa Excelência para a destinação de uma emenda parlamentar voltada à execução de cobertura de quadra esportiva na Escola Estadual Coronel Benedito Ramos Arantes. Ofício 047/26, de autorias dos vereadores Giliard, Andréia, Coppola, Gilmar, Moacir e Silvio. Solicita para a empresa Costa Vale que sejam tomadas providências acerca das condições de segurança dos veículos utilizados no transporte de alunos em nosso município. Ofício 48/26, de autoria dos vereadores Albert, Joelton e Richard. Com os cumprimentos iniciais, venho por meio deste solicitar ao Executivo que intervenha junto à empresa Costa Vale responsável pelo transporte escolar para a disponibilização de um veículo adicional para atender a linha do bairro Mirante da Serra. Ofício 49/26, de autoria do vereador Richard. Com os cumprimentos iniciais, venho pelo presente solicitar a esta companhia o prolongamento da rede de distribuição de água potável na rua Adão de Oliveira, localizado no bairro do Pitanga. Ofício 50/26, de autoria do vereador Richard. Com os cumprimentos iniciais, venho pelo presente solicitar formalmente a viabilização e execução do prolongamento da rede de água na rua Aparecido Santana Pereira, localizada no bairro Alto de Igaratá. Peço que seja lido o requerimento 04, do vereador Joelton e Richard. Requerimento 04/26.
Requeiro à mesa nas formalidades regimentais, após ouvido o plenário, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo Municipal no sentido de fornecer a essa Casa de Leis informações detalhadas acerca do contrato firmado com a empresa Lopes, responsável pelo serviço de roçagem, capina e poda de árvores no município. Solicito que sejam prestadas as seguintes informações a essa Casa de Leis. Cronograma de atividades. Qual foi a data exata do início da prestação do serviço pela referida empresa? Relatório de execução. Em quais logradouros, bairros ou prédios públicos o serviço de roçagem, capina e poda já foram efetivamente realizados? Favor anexar a planilha de medição. Gestão de contrato. Qual setor ou departamento da administração pública é o responsável direto pela fiscalização e ateste da qualidade dos serviços prestados? Transparência financeira. Qual o montante total já empenhado, liquidado e pago a essa empresa até a presente data? Discriminação de gastos. Os valores pagos referem-se a quais serviços específicos? Metragem, quadra de roçagem, quantidade de mudas, rodadas, etc. Histórico de conformidade. A empresa já foi notificada por atrasos, má execução ou descumprimento contratual? Em caso positivo, favor especificar os motivos e as providências tomadas. Justificativa. A presente solicitação fundamenta-se no dever constitucional e regimental de fiscalização do Poder Legislativo sobre os atos do Poder Executivo. O serviço é manutenção urbana, que compreende roçagem, capina e poda. É essencial para a saúde pública, a segurança dos munícipes e o zelo pelo patrimônio da cidade. Considerando que o uso dos recursos públicos exige total transparência e eficiência, faz-se necessário o detalhamento dos pagamentos e da execução do serviço. O objetivo deste requerimento é garantir que o contrato firmado com a empresa Lopes esteja sendo cumprido rigorosamente, conforme o edital de licitação, assegurando que o erário municipal não sofra prejuízos por eventuais falhas na fiscalização ou na prestação de serviço. Câmara Municipal de Igaratá, 12 de fevereiro de 26, Joelton Carlos Bueno, vereador, Richard Siqueira da Silva, vereador. Coloco o requerimento em discussão. Continua a discussão. Coloco o requerimento 04 em votação nominal. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos no sistema. Fica aprovado o requerimento 04 dos vereadores Joelton e Richard, por todos os vereadores em um único turno. Peço que sejam lidas as indicações dos senhores vereadores. Indicação Giliardi. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igaratá, nas formalidades regimentais, que determine a Secretaria Municipal de Planejamento, Mobilidade Urbana, Obras e Serviços dessa prefeitura, que faça a manutenção da rua Procópio Ferreira e, se possível, colocar pedras ou fresas de asfalto na extensão da rua, bairro Mirante da Serra. Indicação, vereador Albert. Indica ao excelentíssimo prefeito de Igaratá, nas formalidades regimentais, que determine a Secretaria Municipal de Planejamento, Mobilidade Urbana, Obras e Serviços dessa prefeitura, que sejam realizados estudos no intuito de instalar iluminação pública em frente de todas as residências localizadas na Rua Tote, Parque Alpina. Indicação, vereador Joelton. Indico ao prefeito que sejam realizados estudos pela Secretaria de Meio Ambiente dessa prefeitura no intuito de viabilizar um dia adicional por semana no cronograma de coleta de lixo no bairro Paraíso de Igaratá. Indicação, vereador Joelton. Indico ao prefeito que determine a Secretaria Municipal de Educação que sejam realizados estudos de viabilidade para a contratação de profissionais especializados em zeladoria e manutenção escolar, com a finalidade de designar preferencialmente um profissional fixo para cada unidade escolar do município. Indicação, vereador Richard. Indica ao senhor prefeito que determine a Secretaria Municipal de Planejamento e Mobilidade Urbana, Obras e Serviços dessa prefeitura, que elabore estudos e a execução do projeto de iluminação do campo de futebol, localizado no bairro Parque Alpina.
As indicações ficam despachadas ao senhor prefeito municipal. Os documentos lidos já se encontram à disposição, nossos tablets e também no sistema da Câmara. Peço que sejam apresentadas as correspondências recebidas de diversos. Passaremos agora à fase do uso da palavra na tribuna pelos senhores vereadores. Eu peço àqueles que desejarem fazer a inscrição no sistema eletrônico. Inscrito para fazer o uso da palavra na tribuna, o vereador Albert Luiz de Castro. 15 minutos. Com a palavra, o vereador Albert. Boa tarde, senhor presidente. A qual cumprimento demais vereadores, funcionários dessa casa, ao público aqui presente, ao público que nos assiste via internet. Falar aqui dos compromissos aí com o município. Sempre a gente conversando com os moradores aí, identificando os problemas. E o compromisso do vereador de buscar os resultados. Hoje trazer aqui uma excelente notícia, né, em parceria aí com o deputado federal Saulo Pedroso. Havia conversado com ele sobre uma rua onde uma obra não tinha sido finalizada, né, a obra de pavimentação, que é a rua Irineu Priante Chaves, no seu final, que liga o bairro Alto ali, várias residências ali que utilizam, né, esse trecho. E chegou, né, na prefeitura agora a assinatura do convênio para que seja realizado lá o final da obra, para melhorar as condições aí do tráfego naquele local lá. Então a gente vem trabalhando aí, buscando, né, esses recursos que são fundamentais. E hoje aqui esses R$300 mil para finalizar até a ponte próximo do Marculino. Então será realizada lá o final da obra de pavimentação. Também aqui a todos os pais e alunos da rede municipal, compromisso, né, que assumimos também aí, junto com a administração, em reivindicações que levamos ao prefeito, isso junto com meus colegas vereadores, Joelto e Richard, a necessidade, né, de atendimento de oftalmo nas escolas. Então, foi acertado isso junto à administração. Além do atendimento, os alunos que necessitarem de óculos vão ser entregues de forma gratuita aí aos alunos que precisarem dos óculos. Então, também aí um compromisso nosso. E também, né, associando aí ao uniforme e à mochila, que já é lei no município, também a administração estará incluindo aí tênis e meia para todos os alunos da rede municipal. Então, reivindicações que levamos à administração diante das necessidades aí que identificamos junto, né, aos pais e alunos que nós conversamos aí no dia a dia. Então, uma solicitação atendida que também irá beneficiar aí, principalmente as pessoas mais carentes da nossa cidade. Uma cobrança antiga que nós estávamos sempre aí conversando com a Secretaria de Obras para que fosse realizado a manutenção do banheiro da rodoviária. Tivemos lá acompanhando aí, né, a ala que foi finalizada na parte masculina. Estive lá junto com o vereador Joelto, onde identificamos lá todo o trabalho que foi executado de forma exemplar.
né, um banheiro digno aí para atender, né, a todos que utilizam o terminal rodoviário e agora está atendendo aí ao público feminino até que se finalize agora a ala, né, feminina lá dos banheiros na rodoviária. Então vamos estar acompanhando isso. Então uma parte entregue, uma obra muito bem feita pelos funcionários da nossa cidade aí, os pedreiros, né, e toda a equipe de obras aí reunida. Então quero deixar essa informação aqui para a população e aí parabenizar aí a todos os envolvidos lá na realização dos serviços prestados. Falar aqui também do carnaval que ocorreu em nossa cidade. Estive participando em alguns dias, né, do evento. Quero parabenizar toda a organização do carnaval. Carnaval que não teve nenhum problema, né, de briga, né, não tivemos nada ali que pudesse afetar, né, o andamento das festividades. Carnaval família, e que fiquei feliz de ver, né, muitas crianças participando juntos com seus pais e que pôde trazer um momento aí de alegria, né, para a nossa população. Então, reforçando aqui, né, a importância do evento no município, né, na geração de emprego e renda, né, aos nossos comerciantes e também aos ambulantes que estiveram lá vendendo seus produtos. Né, todos eles pagam impostos também, então são impostos que são revertidos aí em atrações, né, como o carnaval, para poder reverter também ao comerciante aí um retorno financeiro. Então fico feliz, né, da forma que foi realizado o carnaval, com a organização e com a família presente. Também um pedido que recebi aí dos atletas, né, que utilizam dos nossos campos no município, é que fosse colocado adubo nos campos. Então, conversei com o secretário de Meio Ambiente, Alex, também junto com o secretário Fernando Pezão, para que pudesse ser feito, né, essa aplicação de adubo nos campos. Então, agradeço ao secretário Alex aí, né, pela aquisição, ao secretário Fernando Pezão e todos os funcionários, né, por realizar esse serviço, né, atendendo aí o pedido dos atletas que nos procuram. Também falar aqui sobre a questão da zeladoria, que é realizado aí pela concessionária Rota das Bandeiras, né, nos trechos aí vicinais, às margens da rodovia. Muitos locais aí que estive visitando, né, identifiquei a necessidade aí de roçagem, também aí de operação tapa-buraco. Foi realizado lá essa manutenção no KM 29, no sentido Zé do Guincho, feito a limpeza no trecho. E também aqui, agora, né, aguardando aí que a concessionária realize esse serviço lá no bairro Boa Vista. São cobranças que a gente encaminha e trago essa informação para as pessoas saberem do nosso compromisso e aquilo que está sendo atendido e aquilo que a gente está cobrando. Também falar de uma obra que foi bem executada ali no centro do bairro Boa Vista, uma obra de drenagem. Acabou com o problema lá das águas que estavam empoçando no centro do bairro. Eu quero também aqui agradecer aos funcionários da Secretaria de Obras, secretário Aparecido, ao Alex, todos os funcionários aí da manutenção de estradas que estiveram envolvidos lá com as máquinas e a administração municipal para atender essa reivindicação, melhorando essa questão da drenagem no centro do bairro. E hoje quero falar de um projeto de lei que foi aprovado em 2021, hoje lei, né, Lei 2063,
que institui rotas turísticas. Estive junto com o coordenador de desenvolvimento e eventos, o Cadu, e também junto ao prefeito, para que pudéssemos aí regulamentar essa lei. Essa lei foi aprovada na administração passada, quando ela ficou só no papel, e hoje, né, somados aí à secretaria, junto com o Cadu, na questão da gente poder fazer com que essas rotas gerem aí emprego e renda também aos comerciantes na área rural e aos produtores rurais. Então, estivemos aí fazendo, né, uma inspeção nessas rotas para a gente poder identificar, né, a questão aí de placas, né, no trecho, para que possamos aí fomentar essa atividade do município. Eu agradeço ao Cadu, à administração municipal. Estamos aqui também aí trabalhando para poder fazer com que projetos como esse tragam resultados a todos os cidadãos da nossa cidade. Obrigado, boa tarde. A tribuna livre continua à disposição do vereador que quiser fazer uso. Por favor, se inscrever eletronicamente. Inscrito para fazer uso da palavra na tribuna por 15 minutos, o vereador Moacir Priante. Está com a palavra o vereador Moacir. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, funcionários dessa casa. Agradecer aqui a presença dos munícipes que estão aqui hoje. Venho essa tribuna aqui hoje exaltar um médico do posto, Dr. Robert, excelente médico, um médico que vem fazendo um trabalho exemplar no nosso posto de saúde, sempre elogiado desde a administração Elzo, agora também na administração Gabriel, um médico muito respeitado, um médico muito requisitado no nosso posto de saúde. Venho essa tribuna aqui hoje dizer que eu, como vereador, vou fazer uma moção de elogios para o Dr. Robert. Tá? Gostaria aqui também de parabenizar o vereador Richard, que vai dar um título de cidadão igarasteense para o Dr. Robert. Então, a gente vem de encontro em reforçar, mostrando para a população que a gente tem a mesma opinião, e realmente esse médico é um médico exemplar para o nosso posto de saúde e não pode deixar de fazer o atendimento aqui. Então é isso, gente. Deixo aqui, já dizendo aqui que essa moção será feita, eu vou protocolar nessa casa. Então, vamos aguardar aí o andamento. Tem moções aqui que precisam destravar aqui, tem que dar andamento na Casa de Leis. Então, vou ficar aguardando aqui que algumas moções deem andamento aí para que a gente possa homenagear essas outras pessoas que merecem tanto aí. Creche da Água Branca. Eu quero fazer aqui uma recolocação aqui. Eu falei na sessão passada que será gasto R$370 mil na creche. Eu me equivoquei, não é R$370 mil, é R$320 mil. Então, a gente está aqui para falar a verdade, não para ficar defamando ninguém. Então, será um gasto de R$320 mil na creche da Água Branca, uma creche de minha autoria, um projeto de minha autoria, um projeto que eu levei ao ex-prefeito Elzo na época, apresentei esse projeto para ele, o prefeito prontamente gostou do projeto e deu andamento, a gente inaugurou essa creche, atendendo o bairro da Água Branca, bairro da Boa Vista, Panorama, Palmeiras, Serra, Figueira, Cedro,
e demais bairros da região ali. Então, o projeto foi um sucesso. Estávamos com mais de 30 crianças matriculadas na creche. Essa creche foi fechada. Ela foi fechada para fazer reparos. A creche estava apresentando vazamentos no telhado. Então, a creche foi fechada e serão gastos R$320 mil para a recuperação do telhado e demais obras na escola. Então, ficamos aqui aguardando que essa obra tenha uma agilidade maior, por ser de uma importância muito grande. Estive hoje no setor de licitações, conversei com o Fábio me passou todo o projeto ali, me explicou. Então é isso, gente. A creche foi fechada, porque estava apresentando infiltrações no telhado, e a gente não pode colocar nossas crianças em perigo. Então vai ser refeito todo o telhado, e a creche vai voltar a funcionar logo, logo aí, a gente vai continuar cobrando. E o papel da gente como vereador a gente vai fazer, fiscalizar a obra, acompanhar os projetos, ir no setor de licitações, ver o que está acontecendo, como está o andamento. Esse é o papel do vereador. Então fica aqui minhas explicações e, mais uma vez, ressaltando que não é R$370 mil, são R$320 mil. Gostaria aqui também de falar nessa tribuna, mais uma vez, sobre a carreta da mamografia. Eu fiz um ofício para o deputado André do Prado, a Regina, assessora, prontamente me atendeu lá. Estive com o secretário de Saúde, Fábio, aqui, porque a gente depende que o secretário de Saúde faça um ofício pedindo a carreta para a DRS, Departamento Regional de Saúde. O Fábio prontamente atendeu o meu pedido, fez o ofício, então fica aqui meu agradecimento ao Fábio, tá, por atender esse pedido, porque tem que ter o apoio da prefeitura junto com o apoio do deputado. Então, mais uma vez aí, a gente vai conseguir trazer essa carreta aqui, graças ao deputado André do Prado, que é o nosso grande deputado, que ajuda muito o nosso município, e deixar aqui meus agradecimentos ao Fábio, que fez esse ofício solicitando também a carreta. A carreta fez mais de 500 exames de mamografia, tá? É um projeto de prevenção ao câncer de mama. Então, mais uma vez, a gente vai trazer essa carreta para cá, se Deus quiser. Então, muito obrigado a todos e uma boa tarde. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra na tribuna? Não havendo mais vereador inscrito para fazer uso da palavra na tribuna, declara encerrado o expediente. Suspendo a sessão pelos 15 minutos regimentais. Vai seguir, os vereadores? Dando procedimento na ordem do dia da sessão. Peço que os senhores vereadores registrem novamente a presença no sistema.
Declaro reaberta a presente sessão. Peço que seja lido o item primeiro da pauta da ordem do dia. Pauta da ordem do dia da segunda sessão ordinária do segundo exercício da 18ª legislatura, a ser realizada no dia 19 de fevereiro de 2026, quinta-feira, com início previsto para as 16 horas nesta Câmara Municipal, nos termos dos artigos 113 ao 120 do Regimento Interno. Item primeiro, única discussão e votação do projeto de lei 07/25 do Legislativo. Autoria, vereador Albert Luiz de Castro. Assunto, dispõe sobre alteração de denominação de rua específica e toma outras providências. Denomina a Rua Paula Aparecida a atual Rua Francisco Alves, Bosque do Jaguari. Protocolo em 11/3 sobre o número 0336/25, leitura em plenário, ocorreu em 19/3/25 na quarta sessão ordinária do exercício anterior. Nota: revogação de lei municipal 1885, de 5 de maio de 17, parecer jurídico, em 25/3/25, protocolo 0408/25, relatando que o projeto poderá seguir regular nos trâmites da Casa. Parecer 01/25, de 9/4/25, favorável na Comissão de Obras, Serviços Públicos e outras atividades. Parecer 10/25, de 9/4/25, favorável na Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer 10/25, de 9/4, favorável na Comissão de Justiça e Redação. Quórum, maioria absoluta, votação nominal. O projeto de lei número 7 do Legislativo do vereador Albert já foi lido hoje, né? Coloco o projeto em discussão. Com a palavra, o vereador Albert. Para explicar aqui para os vereadores, para pedir a aprovação desse projeto, e no bairro Mirante da Serra, nós já temos lá uma rua com o mesmo nome, que é Rua Francisco Alves. Moradores ali do bairro Bosque Jaguari me procuraram, dizendo aí dos problemas, né, com correspondências que estavam indo, né, para o bairro Mirante da Serra, inclusive com residências também com o mesmo número. Então, por isso, né, a moradora Rose trouxe para mim, né, uma nova denominação, uma homenagem, e a questão principal é essa, para a gente corrigir esse problema, né, com as correspondências entregues. Então, o pedido de alteração aqui é simplesmente para corrigir esse problema. Então, eu peço para os senhores vereadores a compreensão aí e aprovar esse projeto. Obrigado, boa tarde. Continua a discussão. Coloco o projeto de lei em votação nominal. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos no sistema. Fica, portanto, aprovado o projeto de lei número 7 do Legislativo por todos os vereadores em único turno. Peço que seja lido o item segundo da pauta da ordem do dia. Item segundo, única discussão e votação do projeto de decreto legislativo 04/25. Autoria, mesa da Câmara. Assunto, dispõe sobre a declaração de bens móveis inservíveis da Câmara e toma outras providências. Protocolo 9/12/25 sobre o número 1415/25. Leitura em plenário, ocorreu em 4/2/26, na primeira sessão ordinária desse exercício. Anexo, relatório de bens para baixa da Comissão de Levantamento e Reavaliação do Patrimônio da Câmara Municipal de Igaratá. Parecer jurídico, em 15/1/26, protocolo 043/26, relatando que o projeto está apto à deliberação do plenário. Parecer 04/26, de 11/2/26, favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer 04/26, de 11/2/26, também favorável da Comissão de Justiça e Redação. Quórum, maioria absoluta, votação nominal. Com o projeto de decreto legislativo 04/2025 já foi lido em sessão,
no dia 4 de fevereiro. Coloco em discussão. Coloco o projeto em votação nominal. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos no sistema. Fica aprovado o projeto de decreto legislativo 04 por todos os vereadores em único turno. Comunico que está inscrito para fazer o uso da palavra na tribuna o senhor Paulo Rogério Tucoser, a qual convido para usar os termos do regimento interno. Paulo. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, público aqui presente. Boa tarde, senhores funcionários. É com uma certa alegria, da mesma forma, uma certa tristeza que venho novamente nessa tribuna fazer a minha manifestação. Eu entendo, deva ser de interesse da toda a população e acredito, vou ter a observância dos senhores vereadores. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao presidente pela oportunidade da fala. Queria agradecer também o vereador Moacir, da mesma forma o vereador Richard, por reconhecer o trabalho do Dr. Robert, e, ao meu entender, como munícipe vem se destacando nessa cidade, não só quando se encontra de plantão, mas a gente ouve relatos e depois a gente vai checar. Realmente é uma pessoa ímpar, não mede esforços para comparecer aqui nesse município de madrugada, com o objetivo de salvar vidas. E foi o que me parece aconteceu algumas semanas atrás em relação a uma criança, dentre outros casos que eu entendo não seja necessário relatar, porque é de conhecimento público. Eu deixo aqui a minha gratidão também ao Dr. Robert, até a atual gestão por mantê-lo como diretor clínico desse posto de saúde. Eu entendo que isso é de extrema importância para os pacientes. Tá? Eu acredito que a parte de agradecimento seria essa. E agora, como todo bom cidadão, o objetivo, ou melhor dizendo, o meu objetivo sempre foi fazer alguns apontamentos para que se faça algumas correções, pelo qual eu entendo que não estão fluindo do jeito que deveria fluir no município. Houve muitos comentários aí nas redes sociais em relação às festividades, em relação a carnaval, em relação aos valores gastos. Eu não estou aqui nem para criticar e nem para elogiar, mesmo porque eu entendo que as duas coisas são necessárias. No meu ponto de vista, e acredito fazendo comparação em números, não em relação à gestão passada, mas fazendo a comparação em relação ao nosso saudoso Luiz Carlos Lourenço, a gestão dele, se a gente for comparar o orçamento do município naquela situação e for comparar o orçamento do município atualmente, claro, fazendo as devidas correções, não falta dinheiro. Não falta dinheiro para a prefeitura fazer festa, do mesmo jeito que eu entendo que não falta dinheiro para a prefeitura fazer a zeladoria do município. Não falta dinheiro para a prefeitura fazer o bom atendimento ao munícipe. E pelas minhas observações, e acredito são observações de todos os munícipes, porque aqui eu pretendo citar, não vem acontecendo do jeito que se deveria. Não me parece correto a gente ter tantas estradas com essa deficiência. Eu entendo a questão das chuvas, mas já faz algum período que as chuvas cessaram.
Eu entendo a questão que o maquinário pode quebrar, como todos nós entendemos, mas também entendemos que do jeito que a prefeitura se empenha em fazer boas festas, ela devia se empenhar também em prestar um bom serviço nas estradas. Eu não vejo, e se eu estiver errado eu já peço desculpas, me parece que foi citado pelo vereador Giliardi, a questão de material. Eu não vejo a prefeitura jogar material nas estradas. Se isso fosse feito, eu entendo que iria amenizar muito as péssimas condições que as estradas do município se encontram. Eu não vou aqui citar uma ou outra, porque o meu modo de ver é a grande maioria. Se eu estiver equivocado, por gentileza, os senhores que andam mais aí podem me corrigir. Da mesma forma, eu entendo ser inadmissível não se buscar um paciente que faz hemodiálise porque as estradas estão ruins ou porque o veículo 4x4 não tinha condições de ir. Eu entendo que não me parece plausível me falar que esse veículo específico ele se encontrava com deficiência ou quebrado. Me parece que nós temos aqui na agricultura uma caminhonete que foi locada que é 4x4. Poderia perfeitamente ter ido buscar esse senhor, deixado aqui no centro do município e a ambulância seguir com os demais pacientes. Essa questão de falta de atendimento ao munícipe, principalmente na questão da saúde, isso, confesso aos senhores, está deixando a população preocupada. A gente reconhece que há acertos, citei aqui o Dr. Robert, citei aqui o pronto atendimento, e com as condições que a gente tem no município, se sobressai perante os municípios aí vizinhos, mas também não posso deixar aqui de dizer as falhas. Uma outra falha que eu não consigo entender, e gostaria que se os senhores tivessem essa explicação, por gentileza, nos falassem, eu vejo alguns dos senhores andando pela saúde, isso é bom, isso é saudável. A fila da fisioterapia, que se encontrava na gestão passada 2 meses e pouco, 3 meses para ser mais exato, hoje se encontra quase 5 meses e meio. Conforme o caderno de anotações, o pessoal está chamando o mês de setembro. Ao contrário disso, foi contratado profissional. Então, eu não sei aonde está o gargalo aí. A gestão contratou profissional. Eu não estou aqui para ser hipócrita, muito pelo contrário. Mas a gente não entende onde está o gargalo. Houve um falecimento de um exímio fisioterapeuta, que eu reconheço, presto aqui as minhas homenagens a ele, mas logo em seguida, ou alguns dias, houve a contratação. Eu entendo que a questão da saúde ela é primordial, e o secretário, a diretora de saúde, que me parece que tem boa vontade, deveriam fazer um mutirão nesse sentido. Ligar para as pessoas, ver se ainda existe interesse. Essa fila não pode continuar 5 meses e meio. Da mesma forma, o carro, que me parece, toda vez me falam que foi solucionado, mas toda vez eu escuto um relato, vou checar realmente, esse relato provém. Às vezes o carro vai buscar um cidadão que nem precisa tanto, que não sofreu acidente numa longevidade lá na divisa do nosso município e deixa pegar quem está com acidente aqui próximo para fazer o tratamento. Ou então vai atender que não me falha a memória, chama home care, e aí não tem mais carro para buscar os pacientes para cá. Então a gente não consegue entender essa logística. Né? Quem me dera conseguir entender. Eu procurei diversas formas e não compreendo. Então eu gostaria dos senhores uma atenção nesse sentido, porque o cidadão ele deve fiscalizar o poder público. Já os vereadores têm o dever. E eu sei que todos aqui, independente de situação ou oposição, têm o comprometimento com os munícipes e têm o comprometimento com o município. Eu, por várias vezes, disse e reitero aqui que os senhores, por vezes, fazem e estão fazendo o papel que o executivo está deixando a desejar. Da mesma forma, eu não tenho filho pequeno mais na escola, mas a gente vê relatos, a gente vê as redes sociais. Queria parabenizar também, da mesma forma que o vereador Moacir, que na gestão passada colocou a creche, fez um projeto para a creche da Água Branca funcionar. Eu entendo que há necessidade da manutenção do telhado, mas poderia ter sido feito com mais antecedência. Não estou aqui para questionar isso, muito pelo contrário. Agora, vindo mais para o centro,
A gente tem aqui, eu vi numa postagem, eu não vou citar o nome do cidadão, até é público, mas eu não estou aqui para fazer publicidade. Eu vi uma porta de um banheiro, me parece da Escola Branca ali de baixo, que me chamou muito a atenção. Porta do banheiro, me parece que as crianças utilizam. Parece que a porta enferruja, ela é de ferro. Não sei qual gestão vai lá e faz um corte. Enferruja, a gestão vai lá e faz um corte. Gente, daqui a pouco está aparecendo a parte íntima das crianças lá. E quanto custa uma porta? O município não tem condição de trocar porta? Ah, mas aí a gente conversa com o secretário de obras, que conversou comigo e se comprometeu em trocar. Mas será que a diretora da escola, será que a diretora de educação, será que o secretário de educação, me desculpe aqui mencionar, não está vendo isso? Os senhores aqui citam tantos problemas e me parece que em breve é solucionado. Eu espero que essa porta desse sanitário da Escola Branca, ela seja solucionada da mesma forma. No mesmo caminho, seguindo na educação, e isso me parece um pouco mais grave, não me parece plausível, eu não estou aqui para julgar, não sei se procede ou não, mas pelos relatos das redes sociais e pelo aquilo que a gente observa, aí roda de ônibus no meio da Dom Pedro, isso não me parece uma coisa normal. Há relatos de pneu aí que está careca, há relatos de outras deficiências. Gente, se a gente pegar a cartilha do governo federal e a verba que vem para cá para isso, eu acho que nós vamos ter muito problema, porque o município nem sempre cumpre aquilo que é especificado por lei. Eu queria pedir aos senhores que desse uma cobrança no executivo no intuito de solucionar esses problemas. O que está aparecendo é que a prefeitura está deixando de fiscalizar os prestadores de serviço. E isso não me parece uma coisa correta. Quando não há fiscalização, se há a bagunça, se há essa deficiência. Me parece também que nesse tema, eu li isso, que foi pago no final do ano 600 e poucos mil reais, se eu não me falha a memória, a empresa que faz o transporte também das crianças, estou equivocado? Se alguém puder me corrigir, essa mesma empresa, Jota? Foi feito o aditivo. Então, se não foi pago, foi revogado? Então, se não foi pago e não foi revogado, essa conta não está fechando. Pelo pouco que eu entendo, peço aqui desculpa, a conta não parece fechar. Se foi feito um aditivo, não foi pago e não foi revogado, alguma coisa precisa ser olhado com mais atenção. Se eu tiver errado aí, por gentileza, os senhores que são entendidos em lei, aqui é a Casa de Leis, eu não sou, quem dera ter esse conhecimento, já estou pedindo desculpas, mas me parece que se não foi pago, foi feito só aditivo e não foi revogado, pelo menos eu não achei no Diário Oficial, se eu tiver errado, alguém me corrija, alguma coisa contábil aí não me parece correto. A gente está apontando aqui algumas deficiências, porque eu vejo a questão do ônibus, a questão do banheiro, isso na área da educação, isso não me parece uma coisa correta. Seria interessante até ver essa questão, peço aos senhores que fazem parte da situação, verificar essa questão desse pagamento, se foi feito, se não foi feito, de que forma está sendo feito, porque dinheiro é físico, né? Ele tem que entrar, tem que sair, e se não foi feito, tem que revogar. Uma coisa aí não me parece que está cheirando bem, no sentido da contabilidade. E volto a falar, peço desculpas porque eu não tenho esse conhecimento. É apenas uma observação que eu estou fazendo. Também queria deixar registrado aqui, ontem nós tivemos, especificamente no bairro onde eu resido, um acidente de grande relevância. Isso eu queria agradecer ao vereador Joelton, que me parece fez um ofício à Electro, pedindo manutenção. Senhores, os senhores fizeram a vez da gestão, da administração. A Electro melhorou muito o atendimento no município. O senhor Gustavo é uma pessoa ímpar na educação, na tratativa, esteve aqui junto com o superintendente da companhia, presta um exímio atendimento à população, registro aqui os meus agradecimentos, mas a manutenção não está sendo feita. Ontem, as treliças da minha rua, de podre, de 30 anos, vieram a despencar. Despencando, quebrando a fiação da rede, não da rede primária, que tem alta tensão. Teve gente lá que teve muito prejuízo, eu tive prejuízo. Entendo que a companhia vai pagar, mas o prejuízo de quase ficar 24 horas sem luz,
por falta de manutenção, não me parece plausível. Eu não sei se o vereador teve resposta da Electro no ofício que o senhor fez. O senhor teve resposta, não? Depois, se o senhor puder passar a resposta e a gente reiterar isso, seria de extrema relevância. Agora, se me permite, vereador Albert, eu escutei com muita atenção a fala do senhor lá, pelo qual também lhe parabenizo, a questão oftalmológica, mas eu queria pedir aos senhores, se essa casa assim entender, estendesse isso. Eu utilizo óculos, o vereador Richard utiliza, eu acho que aqui talvez outros utilizem. Por que não oftalmo na saúde para o município e não só para as crianças? Eu entendo que há verba para isso. Eu acho que é de extrema importância nas escolas, como me parece, a gestão também colocou, me parece agora na licitação, enfermeiro para as escolas. Eu entendo a necessidade de tudo isso, mas também entendo que a população tem muita deficiência. A fila para oftalmo, me parece lá no AME, está imensa. Chuto que é anos. Então, eu acho de extrema importância. Queria pedir a gentileza da vereadora André, que trabalha justamente na saúde também, para ver essas possibilidades, entendeu? Estender a sua indicação, se o senhor assim entender, para que se coloque oftalmo para a população. É de extrema importância nas escolas. Eu mesmo, quando estudava, não tive essa oportunidade. Naquele tempo, a gente não tinha nada que tem hoje. A gente tem que agradecer. Mas a população também precisa, e esse é um gargalo que eu entendo que deva ser resolvido. Sendo assim, eu acredito que eu vou encerrar minha fala pedindo a gentileza aos senhores, ao senhor presidente, principalmente nessa questão, senhor presidente, em relação ao pagamento que foi feito à empresa de ônibus, em fase até eu entendo essa falta de manutenção da empresa, em não está atendendo o município do jeito que deve. Se a empresa recebeu ou se não recebeu, seria importante o cidadão saber. Eu entendo que essa Casa de Leis aqui deveria solicitar ao senhor prefeito informações nesse sentido. Queria agradecer a todos, deixar aqui meus agradecimentos e espero que da próxima vez, se eu tiver assim oportunidade, eu possa vir aqui só agradecer. Obrigado a todos. Comunico que a próxima sessão ordinária será no dia 4 de março. Está com a palavra o vereador Joelton, como líder do PSD, 10 minutos. Cumprimentar a todos com a boa tarde, presidente, meus colegas vereadores, vereadora Andréia, público aqui presente, público que nos acompanha via internet. Ótima tarde a todos. E aproveitar esses minutos só para registrar mais uma vez a minha indignação com a Sabesp. Semana eu tive bastante reclamação. A qualidade da água, a água está vindo horrível. Praticamente todos os bairros aí tive reclamação do centro, do Mirante da Serra, do Rosa Helena. Então, mais uma vez, deixar aqui meu repúdio contra essa empresa, contra a Sabesp. E avisando que a gente fizemos a ceia aqui da Sabesp, já foi enviado para o Ministério Público, né? Também para a Artesp, né? Foi enviado também o relatório final aí, toda a ceia. Fiz ofício novamente, dia 19 de janeiro, pedindo esclarecimento da Sabesp em relação à qualidade da água. Essa semana já vou protocolar também para a Artesp, ofício para que eles fiscalizem a Sabesp. Enfim, deixo aqui o meu repúdio, dê para a população que o que tiver ao nosso alcance pode contar com essa Casa de Lei, nós vamos estar cobrando. Não somente eu, tenho certeza que todos os vereadores estão empenhados em cobrar essa empresa aí. Queria deixar registrado também que tivemos aqui presente na audiência pública que teve da prestação de contas da saúde. Queria deixar registrado alguns números que me chamou a atenção, parabenizar a administração, a todos que trabalham aí na área da saúde. Tem um número aqui do atendimento pacientes no período noturno da farmácia. No ano de 2025, foram realizados 13.692 atendimentos noturnos aí na farmácia, na nossa farmácia.
Então, valeu a pena a farmácia 24 horas. Esse é o resultado. Está dando resultado. Também alguns números que me chamou a atenção os números de consultas, especialidades e exames marcados. Ali, o absenteísmo, que é as faltas, né, não justificadas. Em 2024,